Saudações, queridos irmãos e irmãs em Cristo, e bem-vindos a The Light of Heaven. Hoje, estamos prestes a mergulhar em uma mensagem poderosa e urgente que exige reflexão e preparação profundas. Esta revelação, dada a nós pelo Divino, é uma mensagem enigmática de Jesus Cristo por meio do Padre Chris Alar, um servo devoto encarregado de transmitir verdades sagradas. Esta mensagem não é meramente um aviso, mas um chamado divino para o despertar espiritual e uma compreensão mais profunda da intenção de Deus para nós nestes tempos desafiadores. O Padre Chris, em seu papel como guia espiritual, foi incumbido da responsabilidade de compartilhar essas percepções sagradas. Suas palavras servem como um farol de esperança, alertando sobre eventos significativos que estão prestes a se desenrolar e nos incitando a nos preparar espiritualmente e praticamente para o que está por vir. Essas revelações têm a intenção de despertar os fiéis para a urgência dos tempos e encorajar um retorno a Deus, enquanto enfrentamos um futuro incerto. O Padre Chris alertou que uma praga devastadora se espalhará rapidamente pelo mundo, causando sofrimento e dificuldades generalizadas. Esta praga se moverá com uma velocidade avassaladora, afetando todos os cantos da terra, e será diferente de tudo o que já vimos antes. A perda de vidas será enorme, e o mundo será forçado a enfrentar as consequências de suas ações. Em resposta a esta crise, as fronteiras serão fechadas mais uma vez, isolando as nações umas das outras enquanto a humanidade luta com o impacto avassalador deste flagelo. Mas em meio a este grave aviso, há uma mensagem de esperança. O Padre Chris, invocando o amor e a misericórdia do Divino, nos chama para nos prepararmos espiritualmente. Ele nos lembra da misericórdia sem limites da Santa Mãe, que, como uma mãe amorosa e compassiva, abre os braços para seus filhos, oferecendo perdão e abrigo da tempestade que se aproxima. Venha e beba da fonte do perdão e transborde com este amor, implora o Padre Chris, nos incitando a nos unirmos à Mãe de todos, a fortalecer nossa fé e a encher nossas almas com o amor divino. Nestes tempos difíceis, é somente por meio de uma conexão profunda com Deus e seu amor que podemos suportar as provações e o sofrimento que nos aguardam. Os elementos da natureza, nos diz o Padre Chris, continuarão a se enfurecer enquanto a humanidade não der ouvidos aos avisos divinos. Os desastres naturais se intensificarão, e a Terra responderá ao desrespeito da humanidade pela ordem natural com terremotos, inundações e outros eventos catastróficos. Os próprios oceanos estão em perigo, e tremores poderosos abalarão as fundações do mundo. Esses eventos não são aleatórios, mas fazem parte de um plano divino maior para purificar a humanidade e nos trazer de volta ao caminho da retidão. A purificação da humanidade, como o Padre Chris adverte, não terminará até que nos voltemos para Deus em verdadeiro arrependimento. O mundo está no meio de uma crise espiritual, e o chamado à conversão é mais urgente do que nunca. Devemos nos apegar à nossa fé, aprofundar nosso relacionamento com Deus e nos voltar para dentro para buscar a força para suportar o que está por vir. Neste tempo de provação, o amor da Santa Mãe será nosso refúgio. Ela estende seu coração misericordioso a todos nós, guiando-nos para fora da escuridão para a luz do amor de Deus. A purificação pode ser dolorosa, mas é por meio desse processo que seremos fortalecidos e mais próximos de Deus. É por meio da oração, do arrependimento e do despertar espiritual que superaremos as provações que virão. Esta mensagem não é apenas um aviso, mas um chamado à ação. Devemos preparar nossos corações e mentes, fortalecer nossa fé e nos unir como um só corpo em Cristo. O caminho para a sobrevivência e a salvação é claro, é por meio do amor, da oração e da devoção inabalável a Deus que suportaremos as tribulações que virão. Ao refletirmos sobre essas palavras, abramos nossos corações à misericórdia divina e nos preparemos espiritualmente para os desafios que nos aguardam. Os tempos são realmente sérios, mas com fé e devoção, podemos navegar nessas águas difíceis e emergir vitoriosos, unidos a Deus e uns aos outros.
Obrigado por se juntar a nós neste momento de reflexão. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre vocês enquanto continuamos esta jornada de despertar espiritual juntos. Queridos filhos de Deus, o mundo está à beira de uma grande provação, e os sinais são evidentes. Estamos prestes a enfrentar um período de profundo sofrimento, e a própria terra sob nossos pés tremerá em resposta ao desrespeito imprudente da humanidade pela vontade de Deus. Ao trazer esta mensagem de urgência, não é apenas um aviso, mas um chamado à ação, um apelo ao arrependimento, oração e preparação espiritual. Os eventos que estão para se desenrolar serão nada menos que catastróficos. O continente será devastado por tsunamis, à medida que os desastres naturais se intensificam, sobrecarregando a Terra com seu poder. Estes não são eventos aleatórios, elas são respostas divinas aos comportamentos abomináveis e atitudes vingativas que a humanidade continua a promover. À medida que as nações discutem e brigam, recusando-se a ver o fio condutor que as une, elas logo descobrirão as forças ocultas em jogo. Há um poder secreto, uma nação no Oriente, capaz de implantar tecnologias que manipulam energia em uma escala nunca antes imaginada. Isso surpreenderá aqueles que acreditam estar no controle, mas é uma manifestação do grande perigo que a humanidade criou por meio de sua própria arrogância. Ó filhos, vocês endureceram os corações e suas mentes estão nubladas pelo orgulho. Vocês continuam a lutar uns contra os outros, provando sua força ao tentar destruir seu irmão em vez de permanecerem juntos como irmãos sob o mesmo Pai. Essa raiva cega a sua razão, tornando impossível para vocês verem o sofrimento que trazem ao mundo. O caminho do ódio, da ganância e da indiferença está levando vocês ao maior desastre que a humanidade já conheceu. Eu imploro que se afastem desse caminho, se arrependam e retornem ao amor, porque sem ele não há salvação. Minha justiça não é sem misericórdia, mas é certa. Não venho para destruir, mas para purificar. Chegou a hora da humanidade enfrentar as consequências de suas ações, e enquanto ainda há tempo, peço que busquem refúgio em mim. Vocês foram avisados, e ainda assim, muitos ainda se recusam a ouvir. Uma grande revolta está chegando, e as consequências serão sentidas em todo o mundo. Em um futuro próximo, uma nuvem de poeira dourada, uma arma empunhada por uma nação poderosa, será liberada, trazendo morte e devastação ao campo de batalha. Esta não é a única calamidade no horizonte. Como já lhes disse antes, uma epidemia se espalhará rapidamente, forçando as nações a fecharem suas fronteiras e se isolarem. O Oriente Médio será o ponto focal de um conflito intenso, e a brutalidade dessas guerras chocará o mundo. É um momento de grande sofrimento, mas também é um momento de grande oportunidade para aqueles que atenderem ao meu chamado à oração e ao arrependimento. Haverá uma grande revolta nas terras do norte, e desastres naturais atingirão a Bolívia e o Chile com grande força. A França também experimentará muita tristeza e atenção, pois enfrentará suas próprias provações. Minha igreja, minha amada igreja, suportará o sofrimento como nunca conheceu antes, mas emergirá mais forte, purificada pelas provações que deve enfrentar. Ore pela minha igreja, pois é por meio da igreja que você encontrará força e consolo. O próprio sol agirá, causando interrupções na agricultura que sustenta meus filhos. A terra gemerá sob o peso do pecado da humanidade, mas eu não os abandonarei. Eu darei a graça de que vocês precisam para suportar, se vocês apenas se voltarem para mim com fé. O dia desses eventos está se aproximando rapidamente. Ó fiéis, agora é o momento de se preparar. Nutra seu corpo com vitaminas e minerais para fortalecer seu sistema imunológico e se preparar fisicamente para os desafios que virão. Acima de tudo, prepare seu coração. Eu os amo e os protegerei em meio a essas provações, mas vocês devem permanecer calmos e orantes. Mantenham sua fé forte e confiem que eu os guiarei pela tempestade. A doença e o sofrimento que afligirão a humanidade não são sem propósito.
Eles são parte do processo de purificação. Por meio dessas provações, vocês serão trazidos para mais perto de mim, se permitirem. Então, eu lhes pergunto agora: vocês se voltarão para mim nesta hora de necessidade? Vocês permitirão que seu coração se suavize e abrace o amor que estou oferecendo? Vocês orarão por seus irmãos e irmãs, para que eles também sejam salvos da escuridão que se aproxima. Eu lhes prometo isto: se vocês permanecerem na fé e na oração, se confiarem na minha misericórdia e justiça, vocês não estarão sozinhos. Vocês serão protegidos, e juntos, emergiremos deste tempo de provação mais fortes, mais puros e mais unidos do que nunca. Que Deus abençoe a todos vocês, e que sua paz esteja com vocês nos dias que virão. Amados filhos de Deus, hoje eu os convido a testemunhar uma transformação diferente de qualquer outra, suma que varrerá a humanidade e desafiará o próprio cerne da nossa existência. Enquanto estamos no precipício dessas mudanças sem precedentes, saibam que vocês estão na presença da proteção divina. Eu estou sempre com vocês, guiando-os pelos ajustes necessários para salvaguardar sua alma e garantir sua sobrevivência. Chegou a hora de desenvolver um coração de carne, vivo, terno e capaz de amar. Se não o fizer, corre o risco de ser vítima das forças das trevas. Nestes tempos tumultuados, o Senhor pede que você abra seu coração, para se tornar um vaso de seu amor e misericórdia. Seus corações não devem mais ser endurecidos, incapazes de amar, mas devem estar vivos com compaixão por si mesmos e pelos outros. É claro que os sinais estão se revelando: guerras, doenças, escassez e desastres que foram previstos há muito tempo. Estamos vivendo as previsões antigas, e a humanidade deve agora enfrentar as consequências de suas ações. Mas o Senhor não nos deixa em desespero. Ele falou conosco por meio de suas mensagens, por meio de seus profetas e por meio de seu amor. Não estamos abandonados. Em março de 2010, Jesus declarou: porque o pecado transbordou do cálice, a purificação é necessária. Essa purificação não é uma punição cruel, mas um ato de misericórdia, suma maneira de purificar sua criação e nos restaurar ao nosso propósito original. Ele deseja que o máximo possível de seus filhos seja salvo, e seu coração dói ao pensar que alguém esteja perdido. O processo de purificação se desenrolará em etapas, como predito, mas não entenda mal as ações do Senhor. Seu amor é ilimitado. E sua misericórdia é infinita. No entanto, ele não pode permitir que o pecado reine sem controle. Seu desejo é chamar seu povo de volta a ele, para se arrepender e servir a sua santa vontade. Essa purificação não é um ato de vingança, mas um passo necessário para restaurar o equilíbrio a um mundo dominado pelo pecado. Eu imploro a você: não rejeite as palavras que vêm de seu coração, pois elas são cheias de amor, e escondido por trás de cada aviso está seu profundo desejo por sua salvação. Estes tempos são difíceis, mas também são um chamado ao despertar. O mundo precisa de corações que não sejam de pedra, mas de carne, vivos com fé, esperança e amor. É por meio desses corações que a luz de Deus brilhará na escuridão, liderando o caminho para outros seguirem. O Senhor nos preparou para este momento. Por meio da oração, do amor e do arrependimento, podemos superar as provações e tribulações que se desenrolam diante de nós. Devemos nos abrir para sua misericórdia e confiar em seu plano. Seu amor é ilimitado, e aqueles que o buscam encontrarão paz, mesmo na tempestade. Vamos nos manter firmes em nossa fé, irmãos e irmãs, e abraçar a transformação que está ocorrendo dentro de nós. Que nossos corações sejam vasos de sua graça, e que possamos trabalhar juntos para criar um mundo que reflita seu amor e compaixão. O caminho à frente pode ser desafiador, mas com Deus ao nosso lado, podemos superar qualquer obstáculo. Obrigado por se juntar a mim nesta mensagem hoje.
Oro para que ela tenha tocado seu coração e o lembrado do amor e da misericórdia que o Senhor está oferecendo. Por favor, deixe um comentário abaixo e compartilhe seus pensamentos. Se você ainda não o fez, inscreva-se neste canal e ative o sino de notificação para ficar atualizado sobre as últimas mensagens de esperança e fé. Que o Senhor o abençoe abundantemente, o proteja do mal e o guie em sua jornada. Amém.